Aqui na garagem a gente já falou de filmes de cinema, de TV, Mustang, Dodge, GMC Van, do Esquadrão Classe A, que foi a última pauta. Mas hoje a gente vai falar do Fusca mais famoso do mundo, que é o Herbie, sem dúvida nenhuma. Esse exemplar de 63 foi todo customizado e traz detalhes bem especiais e uma pimentinha no motor boxer. Saudações, pessoal! Hoje é dia de falar, como eu acabei de dizer na cabeça do vídeo, do Fusca mais famoso do mundo. Sem dúvida nenhuma, a gente sabe que o Herbie conquistou gerações aí de crianças e adultos também, né? Afinal, quando esses filmes voltaram a passar, agora acho que no Disney Plus, eu assisti de novo, né? Se bem que os meus preferidos são os dois primeiros. Ao todo são 5 filmes, o último de 2005, já sem aquele clima todo da época, mas sem dúvida nenhuma também vale ressaltar. Inclusive esse filme de 2005, eu assisti uma matéria uma vez com o exemplar que está num museu, lá acho que está na própria Disney, e esse carro em especial, ele trazia um motor 2.200, bem forte, né? Os outros a gente sabe que eles usavam efeitos na época, mas o último filme era um Fusca fortão mesmo, né, em termos de preparação. Bom, o que é curioso de falar sobre o Fusca nos Estados Unidos, como a gente sabe, ele foi lançado lá antes da década de 60, mas na década de 60 ele ganhou uma projeção muito grande. Fusca e Kombi, surfistas da Califórnia, enfim, o Fusca virou moda nos Estados Unidos na década de 60 e logicamente eles quiseram embarcar nessa onda para poder vender carros e tudo mais. O cinema explorou isso muito bem e foi também, se a gente for pensar, uma jogada de marketing grande para poder contar essa história do Fusca simpático, tanto que na primeira história, quem lembra que tinha a velhinha lá do Corpo de Bombeiros e tal, que era viúva, como também ele correndo, aquela coisa toda. Enfim, uma sacada bem interessante de marketing para um carro muito simpático. Aqui no Brasil, como a gente sabe, o Fusca começou a ser vendido em 1950, ele era ainda montado aqui no formato CKD, era Brás Motor, montava o carro, depois a produção começou aqui no finalzinho da década de 50, foi em 59, daí sim foi nacionalizado e tudo mais. Esse é um exemplar dessa primeira safra nacional, digamos assim, que é 1963. Eu particularmente, vocês sabem que eu tenho um Fusca 83, né, 20 anos depois, mas eu acho essa primeira fase do Fusca muito bacana. Ele tem essa cara de fusquinha, né, com todo o carinho que a gente chama, mas é um carro realmente que teve uma representatividade grande aqui no Brasil, em número de venda, nas casas das pessoas e acesso às pessoas. Muita gente, o primeiro carro foi um Fusca, isso que é bem interessante, é uma coisa bem relevante para falar, né? As pessoas tiveram acesso a um primeiro carro. Eu lembro que eu gravei uma vez com o Fusca, alguns anos atrás, e ele tinha, o proprietário quando comprou, tinha um carnê no porta-luvas de 10 vezes, ou seja, um financiamento já na época, pequeno, né? Mas enfim, uma forma de ter um carro zero. Esse exemplar então de 63 está muito bacana pela customização. A gente sabe que customização de Fusca tem, de Herbie tem vários, né? Tem até de outras cores, é uma licença poética, mas o que é bacana desse aqui é que ele traz uma customização da cor da época, enfim, é um carro que é muito fiel ao original. Então um detalhe que eu achei bacana é esse dos faróis dianteiros com o X típico de corrida, aquele episódio que ele vence Jaguar e tal, é exatamente nesse contexto, cara, eu acho sensacional. Além disso, claro, o 53, que até era chamado de Ocho, né, no último filme, lá o mexicano, o número de corrida dele, cheio de aventuras, então essa faixa que percorre todo o carro, muito bem feitinho. Outro detalhe que eu gostei muito, andando por aqui, essas rodas são sensacionais. Essas rodas de tala larga, eu gosto dessas rodas de 5 furos, porque além de serem clássicas de Fusca, elas também foram usadas nos primeiros Porsche. Você pega a 356, 550, eles usam exatamente essa roda. O pessoal fala, puta, roda Porsche, não, é uma roda Volkswagen mesmo, isso que é bacana, com algumas diferenças, eventualmente, às vezes tem cubo rápido, a gente já mostrou um 356 que trazia o cubo rápido, mas basicamente é o mesmo desenho, cara. Eu acho essas rodas, a simplicidade delas é um negócio simplesmente sensacional. E com a tala larga, é claro que dá aquele quê muito próprio. Outro detalhe bacana desse carro, o teto solar. Uma coisa que eu gostei aqui, esse teto solar de lona, ele traz também a faixa pintada em cima dele, ou seja, tem um detalhe bem bacana também da pintura da faixa, ou seja, bem especial. E logicamente, terminando aqui na parte traseira, a faixa, o 53 e o conjunto de escape também que deu um ronco bastante peculiar para o carro. E claro, falar de uma das coisas mais importantes, que é o motor 1300
Esses carros da década de 60, eles traziam 1.200, mas era muito comum a troca de motor. Pessoal, a gente gravou com um recente, há uns meses atrás, que era 1.200 e o pessoal ia no supermercado, entre aspas, comprava um 1.300. Tem até Fuscas desses com 1.500 também, mas da época 1.200, 1.300. Esse aqui com carburação duplo, escape, ou seja, para dar aquele toque um pouquinho mais esportivo. Agora vamos falar da parte interna, que esses primeiros Fuscas têm um estilo muito bacana. E a parte interna, meus amigos, um teto solar que eu comentei aqui, mas olha que legal, eu gosto muito desses, eu vou chamar de primeiros Fuscas. A gente sabe que o primeiro Fusca na década de 30, né? Mas enfim, eu acho a padronagem de estofamento, o estilo dos bancos muito interessante. E o que é legal, na verdade, é que esses Fuscas, eles acabam tendo uma diferença grande para o meu Fusca. Estou meio ofegante aqui que eu parei o carro longe, estou gravando aqui, parei o carro um quarteirão, né, com equipamento. Mas enfim, eu acho bem legal por conta disso. Detalhe aqui, banco baixo, o acabamento do teto também, combinando, né, com a padronagem geral. Esse painel claro, cara, eu acho tão bonito isso aqui. Como eu falei, singelo, né, uma coisa que te traz uma certa tranquilidade. Eu acho interessante isso aí, né? O Fusca é um carro muito simples e isso é o que mais fascina, particularmente. Detalhe aqui também legal, motorrádio, essas coisas clássicas num conjunto todo são bem interessantes. E logicamente a gente vai poder agora andar e falar um pouquinho desse 1.300, um pouquinho apimentado. Muito bem, pessoal. Olha só que interessante. Fusca 1963. O que eu acho interessante do Fusca é que ele é um carro muito elementar. Eu costumo falar para as pessoas, né? Dirija um Fusca, que o Fusca cara, o Fusca é isso, basicamente, né? É aquele carro que ele foi feito para ser guiado por qualquer pessoa. Então, você tendo uma noção mínima de dirigibilidade, o primeiro básico que você aprende, né, na autoescola, você já vai guiar um Fusca. Eu vejo hoje, claro, muita gente que às vezes a pessoa acaba de tirar a habilitação, já vai guiar carro automático. Isso é uma coisa meio complicada. Às vezes me perguntam no canal: tal carro é bom para primeiro dono, para ser primeiro carro. Cara, eu acho particularmente que o primeiro carro, o ideal é que seja um manual, porque daí você já pega aquele jeito de guiar, sabe assim? Aquelas particularidades próprias do carro manual. Isso é interessante, o pessoal buzina, até o pessoal da segurança que gosta do Herbie, né? Pô, sem dúvida, né? Pense num carrinho simpático. Então, assim, é uma questão que é bem curiosa, porque assim, esse primeiro momento que você tira a sua habilitação é essencial, né? Porque você tem que pegar uma prática do carro com câmbio manual. Porque imagina, você vai guiar e depois você não vai guiar mais carro com câmbio manual, você vai realmente não ter aquela prática, aquele trejeito, aquela coisa toda. O Fusca com sua buzina típica. A minha tem buzina Fiat. O pessoal pergunta, esse carro, como ele tá um pouquinho mais baixo, vocês percebem que ele dá uma quicadinha, né? Eu vou lá descer para a avenida ali que tá melhor o asfalto. E logicamente o Fusca é um carro simples também, suspensão independente nas 4 rodas, mas é um carro que não tem grandes soluções mecânicas, e é por isso que ele fez sucesso tanto tempo, né? Você imagina, é um carro que aí conseguiu permanecer no mercado durante décadas a fio, aqui no Brasil até mais, é uma sobrevida.
justamente por isso, né? Por ter uma mecânica simples e elementar. Ô, 1300 roncando alto. Esse 1300 com dupla carburação tá bacana, né, de ouvir, bem legal. É bem interessante Fusca, né, porque eu tava justamente discutindo outro dia, eu comentei com o Leandro Coelho, né, que tem um canal também de Fusca. Eu já falei isso com o Tonella também. É engraçado você pegar o Fusca, o meu, por exemplo, que é 1600 injetado. Ele é um carro bacana de andar, sim, mas às vezes andando com ele, eu sinto que ele tem até menos força do que um 1300 desse com dupla carburação. Que o 1600 com dupla carburação é certeza, mas é engraçado isso, né? Você percebe que às vezes falta um pouquinho de força, tal. É uma característica do carro, realmente, que a injeção ela funciona bem, tem regularidade, mas o carburador ele te dá uma vida diferente, né? Uma coisa bastante interessante também, né? Vale ressaltar. Claro, voltando a falar da série de filmes Se Meu Fusca Falasse, cara, é uma dos filmes mais legais, porque ele pega uma coisa muito simples de infância, né? Aqui dá um pequeno trânsito para entrar no sábado, né? Já viu? Mas aqui, meus amigos, como é o Parque Vila Lobos, então é um lugar que você já espera que tenha movimento, né? Mas o que é interessante, então, a série de filmes, digam aí qual o preferido de vocês. Eu gosto daquele, acho que é o primeiro filme, se eu não me engano, que eles vão na loja comprar ele e tem aquela senhorinha que o marido era bombeiro, enfim. Cara, esse é o meu filme preferido do Se Meu Fusca Falasse. Aquele último 2005 é interessante também e tal, mas já é um espírito diferente, né? O primeiro filme é de 69, ou seja, ele pegou uma fase bem própria. Esse carro é engraçado, a diferença, isso evoluiu nos Fuscas. A dirigibilidade desse carro em relação ao Fusca dos anos 80 e ao Itamar, por sua vez, é bem diferente. É muito engraçado como o Fusca não evoluiu tanto no Brasil, mas a dirigibilidade evoluiu bastante. Mas, logicamente, um carro para curtir um dia de sol como hoje, tá sensacional. Eu já vou me despedindo, vamos só aproveitar aqui para dar mais uma esticadinha com 1300 e vamos que vamos. O motor tá saudável, hein? Fantástico, meus amigos. Obrigado pela audiência, um grande abraço a todos e nos falamos. Tchau!